Olá, Nilo. Tudo bom? Como é que tá, Alan? Tranquilo? Tudo certo. Só ajeitar aqui. Claro. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Já podemos começar? Já, cara. Você é quem manda. Bora lá. Bom, hoje, para quem ainda não percebeu, estamos com Nilo Patucci, um especialista em gestão jurídica desportiva. E hoje ele baterá um papo conosco sobre, principalmente, um assunto que está muito em pauta durante a nossa eleição para a presidência, a compliance. Antes de começar um pouquinho, gostaria de conversar um pouco com você, Nilo. Você poderia nos informar o seu currículo? Só um pitaco, para que as pessoas tenham mais noção? Claro. Eu sou advogado. Eu tenho MBA em gestão empresarial, tenho pós-MBA em compliance e governança corporativa e tenho curso de gestão esportiva pela FIFA. Ok, muito obrigado. Como é que está a rotina depois que começou a pandemia? Os trabalhos são normais, a frequência diminuiu, mais em casa, Não, mais fora? não. Direto de casa. Uhum, Eu tenho um cantinho, consegui fugir de São Paulo e uhum, consegui tornar essa pandemia um pouco mais confortável do que viver em apartamento, né? uhum. Mas tem sido bastante trabalhoso, tem acontecido bastante novidade, bastante modificação legal, bastante coisas que a gente precisa a cada momento ir se adaptando e se atualizando, né? Bom, ótimo. Esse ponto foi mais para conhecer um pouco mais sobre você, para soltar um pouco a musculatura, né? Sempre bom antes do jogo. E agora vamos estar na pauta principal da matéria mesmo, que é a compliance. Antes de qualquer coisa, a nossa gestão está com uma intervenção muito forte para entrar nesse assunto, nessa pauta, só que os torcedores muitas vezes não têm o menor conhecimento sobre. Você poderia nos definir, por favor, o que é compliance antes de qualquer coisa? Claro. Compliance, na verdade, é uma palavra em inglês que, se for buscar uma tradução, significa seguir as regras. Seja legal, seja regulatória, seja interna, tudo para que você faça com que a tua empresa, o teu clube, os teus negócios andem sempre de acordo com as regras que efetivamente controlam ele, regulam ele, né? Uhum. Uhum. É uma palavra que está muito na moda. Infelizmente, tem muita gente que tem a esperança de já estar com compliance, mas Não é principalmente no bem esporte ainda tá bem longe do que precisa ter, né? assim. Uhum. Bom, perfeito, basicamente. Mas definindo um pouco mais assim sobre a compliance, o que ela agrega para uma empresa? Bom, o compliance, na verdade, ele acaba organizando a empresa como um todo. Então, a gente fala que compliance tem alguns pilares. Esses pilares, eles começam desde o apoio da alta administração, Uhum. ou seja, a diretoria, a presidência, o alto escalão se compromete com a verdade, com a transparência, com a integridade, e a partir dele você consegue fazer com que todo o resto da equipe siga essas diretrizes. A partir dessa questão do compliance, você também consegue fazer com que a tua empresa seja mais organizada sob o aspecto de organograma, sob o Uhum. aspecto de fluxograma. Isso faz com que você elimine um custo que muitas vezes você achava que era necessário, mas colocando as coisas em dia, acaba se dando por conta de que não, se eu tiver uma pessoa que cuide efetivamente disso, eu não preciso de duas ou três no próximo passo do Uhum. processo ou no controle. Então você acaba, como benefício também, tornando o teu colaborador, o teu trabalhador, o teu parceiro mais eficaz, mais produtivo, mais Uhum. organizado, porque ele precisa andar na linha mesmo. Então, você cria políticas internas, fazendo com que isso torne o negócio mais organizado, ainda dentro das regras internas da companhia. E é interessante isso, porque nós vemos um cenário igual ao Brasil, que temos muitas fraudes, licitações, problemas jurídicos bobos, assim, que uma compliance agregaria de uma forma tão rápida, acabaria com esses problemas, e muitas vezes nós não acabamos tendo essa noção, né?
E você pode nos dizer, então, como a compliance é vista lá fora, principalmente no mercado e no esporte, além de tudo? O compliance no Brasil ele é relativamente novo. A Uhum. legislação é de 2013 e passou a vigorar efetivamente a partir de 2015, que é a partir das leis de anticorrupção. Mas nos Estados Unidos, que foi onde surgiu o compliance efetivo, ele é desde 1970 que ele existe. No Hum, Reino Unido, ele uhum. existe desde 2010, se não me engano. Então, o que a gente está se dando por conta aqui, nessas regras de anticorrupção, lá fora já é seguido com normalidade, né? Um ponto que eu acho que é bastante interessante sobre o aspecto de esporte é que a nossa legislação, a legislação anticorrupção brasileira, ela só atinge quem for corrupto, quem Uhum. atingir a máquina pública, todos os órgãos públicos, autarquias, etc. Onde lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, o esporte também pode ser punido por isso. Então, nós temos exemplo por conta desses episódios do FIFA Gate, que Uhum. quando o executivo do futebol ele seria automaticamente preso. Uhum. Enquanto os que permaneceram no Brasil, eles não podem sair, exatamente porque se saírem serão pegos. Então aqui acaba sendo um pouco mais confortável Cortado. para aquele executivo, dirigente de futebol que não está bem intencionado, né? Nós podemos falar que o caso do FIFA Gate, que ainda tem muita jurisdição rolando, claro. Temos que atentar que isso vai demorar anos e anos para se desenvolver completamente. Mas podemos dizer que é o maior caso onde um compliance poderia fazer total diferença dentro de um ramo específico do esporte? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que depois desses episódios, a própria FIFA precisou reestruturar toda a questão ética da companhia, da instituição, ela para dar uma resposta imediata à sociedade, ela contratou a própria equipe de compliance do DOJ, que é o Departamento de Justiça americano. Infelizmente não durou muito tempo, porque eles Uhum. começaram a criar empecilhos de transparência e acabou não evoluindo como deveria. Evoluindo. E esse compliance officer, que é o responsável pela, pelo compliance da companhia, ele acabou pedindo desligamento da FIFA exatamente por não Uau. conseguir fazer o trabalho que precisava. Então, o esporte é muito carente disso. Eu estava agora à tarde conversando com o Diogo Cocho, ele é vice-presidente de comunicação do Orlando City, Nossa. e uma das perguntas que eu fiz para ele foi exatamente isso. Você já está num país que é extremamente regulado. Quando qualquer pessoa viaja para os Estados Unidos, percebe que os controles que existem lá são naturais para quem está lá. Hum. E o meu questionamento para o coach foi exatamente esse. Existe a obrigatoriedade de você ter um compliance no clube. O Orlando City tem um compliance officer, ele tem uma estrutura de integridade que administra as questões do grupo, e ele disse que sim. A própria liga, a Major League Soccer, indicou pessoas habilitadas para trabalhar nesse mercado para o Orlando City, tendo em vista que ele já está num país que regula, a própria Uhum. liga regula se você está ou não seguindo as regras, e ainda assim ele colocou 2 profissionais de compliance dentro da instituição para tornar a coisa mais organizada, mais transparente, e acaba agregando valor para todo mundo que quiser fazer parceria com com o Uhum. Orlando City, por exemplo, vai ter a tranquilidade de que o dinheiro vai estar sendo bem investido, vai estar sendo bem controlado, a prestação de contas será mais coerente, mais adequada. E é por isso que o número que ele me passou, eles têm hoje 42 patrocinadores.
Uau. Então, tem bastante gente que se dá por conta de que é um benefício você ter um programa organizado dentro de casa, né? E justamente falando um pouco mais dessa área dos benefícios que isso pode estruturar, não só a empresa, mas obviamente o clube, né, que é a maior empresa. Quais as práticas positivas que um Compliance estaria para o São Paulo Futebol Clube em específico? Na verdade, esses benefícios eles acabam sendo para qualquer instituição, Instituição, né? isso. Uhum. Mas para o futebol especificamente falando, patrocínio. Patrocínio, a retomada da credibilidade é um ponto muito importante no nosso esporte. Eu conversei com o Amir Somoji e a gente vai ter a oportunidade de conversar com o responsável pelo marketing da Coca-Cola Mundo. E a Coca-Cola saiu dos patrocínios que ela tinha no Brasil, ela não patrocina mais nenhum time no Brasil, exatamente por falta de transparência, por falta de Ok. integridade, por falta de prestação de contas, por fraudes, por Uhum. desvios. E a Coca-Cola ela está patrocinando o resto do mundo inteiro. Ela está agora numa briga para pegar um espaço da Pepsi no maior evento esportivo do mundo, que é o Super Bowl. Uau. E, e por que não no Brasil, que o esporte é tão forte? E é exatamente por isso. Eles patrocinaram muitos anos, tinha uma época em que boa parte dos times do Brasil tinham o patrocínio da Coca-Cola, só que agora elas não podem, inclusive por regras próprias, assumir e fechar um compromisso com alguém que não esteja comprometido com a transparência, com essa prestação de contas, com a certeza de que aquele dinheiro vai ser investido para o propósito em que foi feito o patrocínio, né? Uhum. Fora Evidente. isso, fora isso, o fato de atrair novos investidores, você faz com que a sua produtividade, a comunicação interna seja muito maior. Então, vamos falar de futebol. A contratação de determinado atleta, ela vai ser muito mais estudada, ela vai não só levar em consideração ou o apelo da torcida, ou a vontade da presidência, ou do dirigente, do executivo de futebol, ou da necessidade dentro de campo. Ele vai levar em consideração a comunicação que vai ter com o Uhum. pessoal do scout, o pessoal da análise de dados, o pessoal do financeiro, o pessoal do jurídico e, inclusive, o pessoal do compliance. Esse Uhum. jogador que está vindo para o meu time, ele tem características que o nosso torcedor quer dentro de campo? Ele é brigão? Não, ele não é brigão. Ele é um bom jogador, mas fora de campo acaba trazendo problemas para dentro do clube. Então, ele descumpre a autoridade do técnico ou da diretoria. Então, essas regras internas fazem com que você consiga colocar na linha, desde a alta administração até o pessoal que cuida da portaria, que cuida da limpeza, todo mundo Uhum. seguindo as mesmas regras de comportamento, de transparência, de prestação de contas. Então, fica muito mais fácil de você obter um sucesso estando organizado do que acabar atropelando as coisas e gerar cada vez mais uma bola de neve de despesas, de problemas, Uhum. de, de confusões, efetivamente, seja dentro de campo ou fora de campo, né? É engraçado como é um facilitador tão grande o compliance, é uma coisa tão bem estruturada lá fora e aqui não chega fácil, não chega. O pessoal aqui no Brasil é muito fechado, muito, ama muito por trás das coisas, né? Inclusive no próprio São Paulo, né, que é nosso assunto base aqui. E tendo uma diretoria tão fechada, muitos conselheiros vitalícios, uma enorme cúpula mesmo assim, de mais de 200 pessoas, 300. Quais são Uhum. as maiores dificuldades que o compliance pode encontrar ao tentar se implementar numa empresa como São Paulo, no caso? O compliance, ele, no pequeno negócio ou no grande negócio, que acaba sendo mais difícil Uhum. ainda, ele não é nada fácil de ser implementado, ele não é nada fácil de você levar em consideração uh, todos os problemas que já existem. Eu vou fazer uma analogia para ficar um pouco mais fácil. O pessoal que aprendeu a dirigir sem colocar o cinto de segurança, estacionava sem puxar o freio de mão, aquela old school, o pessoal que não tinha todas essas regras de trânsito, para você fazer com que ele se acostume com regras de cinto de segurança antes de ligar o carro, dar seta quando for, é extremamente complicado.
Mas as novas pessoas que forem chegando na instituição, elas já vão chegando com aquela cultura e vão seguindo as regras principais. Então, isso faz com Uhum. que você consiga, para as novas gerações, para o clube em si, depois de disseminado esse princípio dessa Uhum. cultura, fique mais fácil. Mas o complexo não é nada fácil. Você precisa tirar todo mundo de uma zona de conforto. A presidência, que num determinado momento tinha autoridade máxima, vai passar a não ter. Ela vai precisar fazer uma prestação de contas que não estava acostumada a fazer. A tecnologia que tem dentro de um clube, ela não está adequada aos controles que precisam ser feitos, seja de estoque, seja de controle de pessoal, seja de estrutura. O clube no Brasil ele tem uma estrutura e como são associações que não são exclusivamente futebol, eles têm outras áreas do clube que também precisam fazer parte Uhum. desse sistema. E quando você trata de pessoas, tem aquela pessoa que está bem intencionada e quer a mudança, mas aquele que não está interessado efetivamente na mudança, ele Não acaba vai. sendo um problema e atrapalha. E em determinados momentos são pessoas chave que você não consegue dispensar exatamente pela dependência que se criou. Uma pergunta muito interessante que veio da nossa audiência aqui, que é do André. Ele pergunta assim: Doutor Nilo, como é vista a questão da mala preta ou até mala branca na visão do compliance do clube? É uma questão que vocês chegam a debater lá dentro? Sem dúvida. Na verdade, o simples fato dela ter um apelido e não ter uma Uhum. normatização, ela Uhum. já faz com que ela não seja adequada, né? Esse é outro ponto que é muito importante também ser mencionado. O futebol, principalmente no Brasil, ele é alimentado por muita política. A política, na teoria, ela é importante, ela se faz necessária sobre os aspectos de relacionamento, de troca, mas não significa necessariamente que a troca tenha de ser de interesses. Você pode trocar uma coisa boa por outra melhor. Você pode colaborar de uma forma em que a instituição não precise cometer alguma irregularidade para chegar naquele determinado fim. Então, sem dúvida nenhuma, ele acaba sendo um problema. Ele está instituído não só na cultura brasileira, mas ela está instituído no futebol. Inclusive, nessa Uhum. entrevista com o coach que a gente fez hoje à tarde, Uhum. ele fala, olha, a gente está nos Estados Unidos, é um país extremamente regulado, extremamente fiscalizado, porque eles têm um departamento de justiça Uhum. que pune a pessoa física por corrupção, por lavagem de dinheiro, e ainda assim não é fácil, exatamente porque eles não dependem exclusivamente do mercado americano sobre o aspecto de futebol. Então, ainda assim, tem muita mala preta, tem muita gente recebendo que não deveria, e tudo o que alguém recebe não sendo devido, tem alguém que está Uhum. perdendo. E nesse Uhum. Sim. caso, acaba sendo a instituição. É engraçado tocar, né? O André tocou no ponto principal para mim da mala preta, que envolve uma coisa que você tinha dito na resposta anterior, que é sobre um pouco da perda de poder de um presidente, por exemplo, com a chegada de um compliance de uma jurisdição mais justa, assim. Além do presidente, nós temos algumas mudanças assim de peso na hora da administração de um clube com a compliance. Como mudança de peso. O presidente começa a ter um pouquinho menos de poder, por causa que as coisas são mais transparentes. Os dirigentes eles começam a ter um pouquinho mais de voz com a compliance, assim, por causa que se torna muito mais visto, mais entendido sobre o clube em geral. Sem dúvida nenhuma, a participação da alta administração nessa disseminação de cultura, ela é importante. E ele acaba sendo visto muito mais como um líder, porque sobre o Uhum, aspecto de compliance você acaba sendo vivendo pelo exemplo, do que sendo um chefe. Então, aquela regra do faço o que eu digo, não o que eu faço, que uhum, normalmente acontece no Brasil, uhum, não é o que precisa ser feito. Nós tivemos casos na Lava Jato de empresas em que investiam 46 ou 56 milhões por ano em programas de compliance, empresas grandes, uhum, multinacionais, mas o problema é que o compliance não atingia quem exatamente negociava com o governo, quem pagava propina para o governo, quem uhum. negociava com os países estrangeiros, que era exatamente a auto-administração. Então você tinha uma presidência, tinha uma vice-presidência,
da diretoria para baixo, todos cumpriam as regras determinadas por eles mesmos. Mas quem precisava dar o exemplo e acabou num grande problema, numa crise, efetivamente numa crise de integridade, de credibilidade no mercado, foi por culpa exatamente da alta administração. Então, a presidência, a gente chama que a alta administração, o apoio da alta administração, ele acaba sendo o primeiro pilar de um programa de integridade. Se você não consegue dar sequência a partir desse primeiro, você pode ter todas as outras coisas bem estruturadas, código de ética, código de disciplina, aplicar multas para descumprimentos internos, mandar embora o cara que não cumpriu qualquer negociação governamental ou de patrocinador. Não interessa. Vai cair tudo por terra e o programa acaba não sendo efetivo. Isso é uma coisa importante. Um programa de compliance ele precisa necessariamente ser efetivo. Caso contrário, não existe. É mesmo, como toda lei no Brasil, né, que as pessoas acabam burlando por cima, né? Ou você consegue impor mesmo uma lei, ou não adianta de nada tê-la, né? E agora, a partir de agora, nós temos uma ideologia muito assim. Tá bom, temos que implementar a compliance. É um sistema que vai nos ajudar, principalmente com uma diretoria tão recuada, tão interna assim, igual a do São Paulo. Mas como seria esse processo de adesão do compliance com as suas ferramentas? O presidente decidiu que vai ter um sistema compliance. Agora, como é que faz? A primeira ideia é ele chegar em todos os canais que ele tiver, internos, externos, televisão, rede social, e dizer o seguinte: a partir de agora as coisas serão diferentes aqui no São Paulo. Para deixar bem claro que esse pontapé inicial está sendo dado por exatamente quem vai tomar as decisões e exigir que todos os demais membros do clube, da instituição, venham a cumprir. Num segundo momento, você precisa definir onde que está o São Paulo e onde que o São Paulo quer chegar. A partir desse planejamento estratégico, você consegue fazer um mapa, a gente chama de mapa de risco. Esse mapa de risco ele vai definir todos os riscos que eu tenho no meu caminho, na minha trajetória, até alcançar aquele objetivo final. Então, eu tenho um risco... Agora, está todo mundo colocando no seu mapa de risco pandemia, por exemplo. Então, que situações, que riscos que eu tenho e quais são as probabilidades deles acontecerem. Então, eu tenho um risco de pandemia. Era uma probabilidade muito pequena de acontecer, mas o impacto é muito grande. Então, você vai precisar fazer um balanço sobre os riscos que você tem, se eles acontecerem, a probabilidade de acontecer, e qual seria o impacto desse risco. Então, tem riscos que eu preciso definir lá na frente e ir mitigando para eliminar essas questões. Eu estou falando de risco financeiro, eu estou falando de risco reputacional, eu estou falando de risco ambiental, eu estou falando de risco trabalhista, eu estou falando de risco estrutural, riscos como um todo. Tá? Então, eu vou precisar fazer esse mapeamento e, a partir daí, fazer com que a minha empresa vá se adaptando com políticas internas para eliminar determinados riscos. Eu vou precisar fazer com que os treinamentos da minha equipe sejam adequados e faça com que a minha equipe esteja habilitada a não sofrer, eventualmente, com determinado risco, que a gente tenha feito esse mapeamento. Eu vou ter uma auditoria externa e uma auditoria interna, investigando se os processos que eu desenhei estão funcionando bem. Eu vou fazer com que todos os parceiros, o pessoal que serve almoço no clube, a equipe de massagem, a equipe que fornece o material desportivo, a equipe, todo mundo que se relaciona comigo, ela precisará efetivamente estar de acordo com as minhas regras de governança, de compliance, de integridade. Vou dar um exemplo sobre mapeamento de risco. Boa. O Flamengo, nos últimos anos, ele teve uma transformação gigante sobre o aspecto administrativo. Então, ele começou com a presidência do Eduardo Bandeira de Mello. E, a partir daí, o que ele fez? O risco de quebrar, no Brasil, instituição esportiva, é bem pequeno o risco de quebrar.
mas de fazer com que cada vez mais as dívidas fossem aumentando, era muito grande. Então, o que ele Uhum. fez? Eu preciso parar de gastar e fazer e analisar dentro desse mapa onde é que eu estou gastando mais. Ah, é com juro trabalhista? É com empréstimo? É com contratação? É com folha de salário? E o que ele começou a fazer? A renegociar, deixando um pouco de lado a questão de dentro de campo. Ele não abandonou, mas precisou deixar um pouco de lado para conseguir colher todos esses benefícios. Eu tive a oportunidade de conversar com o Bandeira de Mello e com o pessoal do jurídico. E eles não tinham controle Uau. sobre quem pegava uma camiseta para presentear alguém. Hum. Eles não tinham ideia quantas camisas eram utilizadas para essa finalidade. E quando você começou a colocar controles, você começou a ver que sobrava. Sobrava material, você precisava gastar menos com compras, você tinha um controle muito maior para onde estava indo, por que estava indo, quem é que estava pegando, precisava efetivamente pegar tudo aquilo. Só que eles deixaram de lado um ponto que foi importante, um risco que ainda que a probabilidade fosse pequena, o impacto foi gigante, que foi a questão do ninho do urubu. Então, você tem muitos pontos que você pode estar melhorando, mas esse mapa ele precisa estar constantemente organizado para que não falhe todo um trabalho de 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 20, por conta de uma tragédia, acabe levando a credibilidade à administração, todas as coisas boas que aconteceram nesse período no Flamengo, que efetivamente eles fizeram coisas boas, Uhum. caísse por terra. Então, você se planejar, se organizar, tem que ser em todos os aspectos, porque o tombo pode ser bem grande. E é difícil pensar numa organização falando de um clube brasileiro, né? Claro que o Bandeira conseguiu de uma maneira dura, ele foi criticado muito quando saiu do Flamengo, mas você tem como uma hora colhe os frutos, né? Evidentemente. Analisando um pouco desse mapa de risco, você bem disse, me chamou a atenção. Você falou do setor jurídico, do econômico, do marketing. Falando, especificando um time igual o São Paulo, né, no seu atual momento, quais seriam os maiores fatores de risco num plano? Na verdade, quando você não tem nenhum controle, eu falo sobre o aspecto Uhum. de risco, qualquer problema é um problema muito grande, porque você não vai saber de onde ele vai acontecer e qual é o tamanho da proporção daquele problema. Então, às vezes, você está dando uma importância muito grande, onde, na verdade, depois de um estudo, você vai perceber que a probabilidade daquilo acontecer não é tão grande. Mas, sem dúvida nenhuma, os grandes problemas vêm com problemas financeiros. Então, eu não consigo manter uma estrutura de tecnologia interna, folha de salário, estrutura do clube, sem treinamento, do próprio Morumbi, se eu não tiver condições financeiras para isso. Então, quando eu tenho pouco dinheiro, tenho altas dívidas, eu vou precisar deixar de alocar aquele valor em determinado setor. Então, aquele Entendi. setor vai acabar falhando. Uhum. E o que precisa ser feito é aquele basta que a gente tem visto alguns bons profissionais do futebol fazer. O Atlético Paranaense se estruturou muito bem sob o aspecto administrativo. Depois que se estruturou, a consequência dentro de campo veio com o título da Sim. Copa do Brasil. Sul-Americana, desculpa, acho que foi a Sul-Americana. Sul-Americana, é isso. O Bahia está se organizando muito bem. O Fortaleza tem se organizado muito bem. O Grêmio tem se organizado muito bem e o Grêmio tem uma peculiaridade que ele não tem receita de estádio, porque a negociação que ele fez com a construtora, ele não tem essa renda que é importantíssima e que o Sim. São Paulo tem e é bastante significativa. Então a gente, quando analisa os números do São Paulo, a gente vê que as despesas aumentaram Uhum. e as receitas diminuíram. Então, primeiro precisa focar. Como qualquer. Na nossa casa, se a gente está gastando demais, a gente precisa ou começar a ganhar mais ou repensar os gastos que a gente tem. Então, é uma decisão muito complicada. Você vai precisar deixar de lado a questão campo e muitas vezes o torcedor não entende. Se a gente voltar 2, 3 anos atrás, a gente via o Flamengo pichando o muro, criticando, ameaçando.
muitos dirigentes do esporte, do futebol, efetivamente, da instituição, exatamente por não estar colhendo dentro de campo o que gostaria. As contratações não eram altas, não eram de alto nível, não eram nomes importantes, mas o que o Flamengo fazia era se organizar para que hoje ele pudesse contratar quem ele quisesse, no preço que estivesse, para dentro de campo conseguir as consequências. E ele colheu, no ano passado, quase 1 bilhão em Uau. receitas. Então não foi só dentro de campo que ele teve benefícios. O time com maior visibilidade fora do país, ele chegou a um Mundial, mais gente consome a marca Flamengo. O Flamengo já por si só é um dos poucos clubes no país em que em todos os estados tem torcedores. Então, é saber trabalhar isso, saber trabalhar a questão da comunicação, inclusive com o torcedor, que se vocês quiserem uma mudança, vocês vão precisar entender que essa mudança ela não vai ser fácil. Você vai ver o Palmeiras, você vai ver o Corinthians, você vai ver o Santos, de repente performando melhor dentro de campo, mas vai ter que ter, dentro daquele planejamento estratégico, a ideia de que aquele final é o objetivo principal. E, se eu não me engano, em 3 anos o Flamengo quitou, ele reduziu quase meio bilhão em dívidas que tinha. Ele continua tendo dívidas, mas a receita dele é muito maior. E é muito mais fácil de você trabalhar com fluxo de caixa muito mais interessante, né? E falando um pouco mais, assim, já que falamos do Flamengo, né, que foi o caso mais positivo assim dos últimos anos no futebol brasileiro, com o tamanho exponencial também do clube, né, abrangente nacionalmente. Agora falando do lado reverso disso, dos danos causados pelos clubes. Quais são, quais são os possíveis maiores danos à instituição de São Paulo se ele não adotar uma política mais clara e objetiva, um sistema compliance, outros sistemas também além do compliance, óbvio, mais eficazes na sua transparência, na sua jurisdição, nos seus cumprimentos da lei? Tem o aspecto financeiro, que eu entendo como curto prazo. Curto prazo eu falo assim, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Você acaba perdendo patrocinadores importantes. Quem é que vai querer colocar a marca numa camisa em que está envolvido em escândalos, em dívidas, em processos, em efetivamente problemas, né? E no longo prazo, o São Paulo vai perder muito com os novos torcedores. O futebol brasileiro, por conta da desorganização que tem, ele está perdendo muito torcedor para os times de fora. Então, muito flamenguista, muito time brasileiro fica indignado e acha que os times europeus menosprezam o futebol brasileiro, quando numa entrevista eles falam, olha, eu não sei quem é o Flamengo. Flamengo disputando a final do Mundial. Eu não sei quem é o Flamengo. E muita gente falando, como não sabe o que é o Flamengo? O Flamengo é gigante, não sei quantos milhões de torcedores tem. Mas eles não têm a oportunidade de consumir o Flamengo, eles não têm a oportunidade. O futebol brasileiro ele não chega para quem quiser assistir lá. Falava hoje com o coach, mais uma vez mencionando, ele é santista, ele falou, eu não tenho como assistir o Santos aqui. A gente só consegue assistir algum jogador, algum jogo de futebol brasileiro quando esse time está na Libertadores e se eu pagar, isso porque ele está nos Estados Unidos, e se eu pagar um canal em espanhol que transmita a Libertadores. Fora isso, o Brasil não tem consumo fora. Então, no longo prazo, o São Paulo vai perder, assim como todos os outros times do país que não se organizarem e não fazerem com que essa nova geração tenha vontade de assistir o São Paulo, tenha vontade de consumir o São Paulo, tenha vontade de, no videogame, escolher o São Paulo para jogar, vai continuar perdendo. Então, ele está perdendo uma fatia muito importante sobre o aspecto de nova geração, que ele não vai conseguir repor de nenhum. Ele não vai conseguir pegar alguém que é corintiano para trazer para torcer para o São Paulo. Ele não vai conseguir isso. Mas ele vai fazer se organizando com que as próximas gerações consumam mais o São Paulo, vivam mais o São Paulo, acreditem mais no São Paulo, queiram ir num jogo de São Paulo,
Eu tenho Hum. certeza que muitos pais não levam os filhos para assistir os jogos do São Paulo, mas quando estão fora do país, levam para assistir Barcelona, Real Madrid, Orlando City, outros esportes. Então, um ponto que eu acho que é muito importante sobre o aspecto de longo prazo é quem que vai torcer para os times brasileiros no longo prazo se a gente não melhorar essa relação com o nosso consumidor. O material esportivo para ele vestir a camisa oficial é cara, Muito. então eu estou estimulando que a pirataria ou o mercado paralelo tenha espaço nessa. Eu quero a camisa de São Paulo, só que ela custa R$ 300, R$ 400. Bom, não tenho R$ 400 para dar. Eu preciso me adequar ao mercado nacional. Então eu vou e compro uma camisa aleatória. Então falta planejamento, e não falo só do São Paulo, falo no futebol Uhum. brasileiro como um todo. Eu quero que ninguém venda de forma clandestina bebida fora do estádio, mas eu não sirvo dentro do estádio. Eu não tenho conforto, eu não tenho segurança. Então, todos esses aspectos que ainda a gente está patinando, está precisando melhorar, o Complexo acaba colaborando, porque você acaba estruturando o clube como um todo, né? É interessante você falar disso, principalmente na questão de jogos, que você acaba não jogando com o seu próprio clube, na questão do apreço do torcedor com o clube em si, né? Porque ele deixa de ir em jogos, deixa de ir em eventos o que o clube patrocina, deixa de comprar itens oficiais. Então, na sua visão, abordando os aspectos que você é mais especialista, até um pouco mais leigo, você acha que o futebol brasileiro, de um modo geral, teria que dar um passo atrás para dar dois passos para frente, digamos assim, em questão de transparência, em questão de orçamento, em questão de finanças em geral? Eu acho que ele precisa dar dois passos para frente, porque se ele voltar, a coisa vai ficar pior ainda. Eu acho que ele está num momento muito importante de profissionalização. Eu acho que tem bastante Uhum. gente competente que está começando a entrar nesse meio, mas que ele está pegando muita resistência do pessoal que ainda estava no esporte e que não está com a mesma pegada profissional, organizacional, sobre o aspecto de integridade. Eu vou te dar um exemplo que ele é muito importante. Tem no Brasil um programa que se chama Rating Integra. Esse é um programa que está no guarda-chuva do Ministério da Cidadania, na Secretaria do Esporte, Uhum. de empresas multinacionais, muita gente interessada em investir no esporte, desde que tenha uma contraprestação de transparência, de integridade, Hum. de compliance. Então a gente está falando de muito dinheiro, estou falando de pessoas bastante interessadas em estampar sua marca, fazer com que o esporte cresça vinculado a esse sistema. Só que ele não está colocando o dinheiro no esporte exatamente porque falta a contraprestação dessas instituições. Então, é estranho, porque no Brasil muita gente de fora não consegue entender como tem tanto dinheiro no Brasil rolando no futebol sem que haja minimamente um controle, uma transparência, uma prestação de contas, eu coloquei tanto de dinheiro, esse dinheiro está Uhum. aqui. Isso não acontece. E ainda assim tem muito dinheiro. Então, se nós conseguíssemos fazer com que a administração tivesse consciente de que se eu me organizo, eu posso ganhar mais ainda, teria muito mais Perfeito, dinheiro. Eu vou dar um perfeito. exemplo muito importante que o Vasco fez sobre o aspecto da transparência. Não estou falando da administração do Vasco, estou falando sobre a campanha em que ele prometeu transparência e ele arrecadou para o centro de treinamentos. Ele fez uma campanha para que os torcedores doassem a quantia que quisessem para que o Vasco construísse um novo centro de treinamentos. O que eles prometeram? Que todo o recurso que chegasse no clube seria comunicado, haveriam prestações de contas, se eu não me engano, a cada 15 dias ou de forma mensal, de quanto está entrando, de quanto precisava e o que aconteceria. O projeto precisava em torno de 5 milhões de reais. Só com doações dos torcedores que acompanhavam essas transparências, eles atingiram 4,3 milhões de reais. Uau. Então, o torcedor do Vasco, ele
praticamente construiu, sem que o Vasco Uhum. precisasse se reestruturar administrativamente, o novo centro de treinamentos. O Vasco, com essa mesma transparência, ele fez com que se tornasse o maior clube sob o aspecto de novos sócios torcedores, entrando para o recorde Guinness, deixando claro quantos torcedores, que plano que cada um estava comprando, a transparência o que seria feito com esses recursos. Então, essas duas campanhas foram importantes para mostrar o seguinte: o apoio existe, inclusive do próprio torcedor. Ele contou uma situação que eu achei muito interessante, de um relato do cara que vendeu a bicicleta dele para colocar o dinheiro no Vasco. Uhum. Mas será que se ele não soubesse para onde que estava indo aquele dinheiro, ele colocaria? Não. Eu acredito que boa parte das pessoas que doaram não participariam desse projeto. Mas como foi prometido e foi cumprido que haveria transparência, a prestação de contas e o que seria feito com esse valor, uma finalidade fim, ou seja, desenhou um planejamento, o fim é esse, eu preciso de tanto, venham colaborar. Depois que você colaborou da forma exata, da forma transparente, da forma íntegra, você recebeu o apoio que precisava. Então, eu acho que boa parte da torcida, os clubes acabam perdendo o apoio exatamente por não deixar transparente, sejam os problemas ou as soluções, porque tem alguma coisa errada lá dentro. Ninguém que faz a coisa certa tenta esconder ou omite o que está fazendo de certo, né? Olha, aproveitando esse lado mais agora mais positivo que finalmente entramos ao falar da compliance, e aproveitando também um pouco da sua leitura, né, que eu fiz na coluna da Lei Campbell, que é um blog que você escreve, tudo, seu colunista. Estava até checando antes de fazer a entrevista com você. Você poderia dizer um pouco mais de como o São Paulo e as demais equipes estão nesse sentido? Qual o parâmetro geral de transparência, de falta de transparência? A gente não conhece todos os clubes, Uhum. Fio a como fio, né? deveria, não são todos os clubes que seguem as regras, seja do Profut, que são regras de refinanciamento das dívidas com o governo federal, que em contrapartida deveria ter uma prestação de contas, mas tem muito menos clube preocupado com isso do que poderia ter. A diferença é que a gente tem visto que os clubes que estão bem organizados, bem intencionados e se estruturando para isso, eles já estão colhendo dentro de campo os resultados. Essa questão da administração. E quem não está colhendo também os problemas, seja de rebaixamento, seja de não conquistar títulos há não sei quanto tempo. Então, essa nova geração que vem assumindo cargos importantes dentro Uhum. dos clubes, elas têm um papel muito importante e elas não podem desistir nas primeiras barreiras que tiverem, porque aqueles cartolas, como a gente chamava antigamente, uma hora eles vão sair. Os torcedores vão começar a olhar para o time adversário e vão falar, tá, por que isso está acontecendo? Eles ficaram 2, 3 anos sem título, ok, mas agora eles estão ganhando tudo. Estadual, estão ganhando mais patrocínio, eles estão ganhando, como assim, né? Então você começa a ver os benefícios do outro lado e os malefícios de você não estar se estruturando. Então, o São Paulo, nos anos 2000, ele foi considerado sempre inovador. Eu me lembro que foi logo que eu cheguei em São Paulo, era um dos poucos clubes que tinha uma cartilha de comportamento para os atletas. Então, quem chegava no São Paulo precisava necessariamente seguir aquelas Uhum. diretrizes, precisava necessariamente seguir aquele compromisso comportamental dentro do clube, fora do clube, vestimenta e etc. Então, ele sempre foi inovador sobre o aspecto da gestão. Eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que estão hoje na administração de São Paulo e são pessoas muito competentes sobre o aspecto profissional. Uhum. O problema é a gente descobrir o quanto do pessoal e o do político acabam abafando essa qualidade profissional dessa equipe que o São Paulo tem. Enquanto eu estava fazendo aquele curso da FIFA, o Uhum. Kaká era um cara que vinha para a aula, ele foi meu colega de aula,
e ele falava muito sobre exatamente essa necessidade de transparência, tudo que ele via na Europa, a questão organizacional que ele via principalmente no Orlando City, porque lá eles são empresa, eles não são associações, o que, na minha opinião, não significa necessariamente que é a resolução do problema. Existem associações esportivas que são tão vencedoras quanto um clube empresa, por exemplo, ou mais. Real Madrid e Barcelona não são clubes empresas, são associações. Então, ele trazia experiências muito importantes sobre esse aspecto. E outra pessoa bastante importante para o São Paulo, que também eu vi nesse curso da FIFA, foi o próprio Lugano, que era um cara que estava saindo do futebol e buscando profissionalização. E isso que eu acho que é importante e não tínhamos antes. Tem muito atleta hoje em dia que tem buscado a profissionalização pós-carreira do que simplesmente assumindo cargos só porque teve uma história bonita ou teve um momento importante no clube. Então, a gente tem percebido que as pessoas que estão assumindo esse papel têm buscado uma profissionalização, têm buscado experiências fora, exatamente para fazer a diferença quando assumirem essas posições. Né? É interessante você falar muito do profissionalismo que pessoas que estão vindo principalmente da Europa, como já tiveram muitas passagens, Lugano, Kaká, eu vejo o próprio dono do Orlando City agora também começando a palestrar mais no Brasil, agora falando um pouco da América do Norte. É Augusto, né? um, isso, que ele busca mais nesse lado profissional. Você acha que a gente aderindo mais a esse profissionalismo, essa mais, como a gente foi pautada aqui a nossa entrevista como um todo, da transparência dos clubes, em quanto tempo nós podemos fazer do Campeonato Brasileiro, do São Paulo, sendo mais específico também, de um time com maior visibilidade até internacional, mais ciente dos seus atos, mais rico também, de certa maneira? Quanto tempo assim? Dá para tentar fazer uma espécie de previsão, tipo, podemos dizer? Olha, é complicado falar de prazo, né? Uhum. Mas o que a gente pode utilizar são parâmetros para saber quanto tempo que se precisa. O Orlando City, em 6 anos, ele construiu um time do zero, ele construiu um estádio do zero, ele construiu e vai entregar agora um centro de treinamentos de futebol feminino novo, reformado. Ele vai entregar um novo centro de treinamentos também para o futebol masculino. Ele tem uma categoria de base que é muito forte e disputa a terceira, como se fosse a terceira, o terceiro Divisão nível do futebol Uhum. nacional. Então ele tem uma base que já é profissional. Ele tem uma base que já vem entendendo sobre os aspectos profissionais. E isso eles fizeram em 6 anos. Uau. Eles têm hoje, no futebol feminino, 10 das 10 atletas que foram para a última Copa. Se eu não me engano, 5 delas são da seleção dos Estados Unidos, Estados que é Unidos. a atual seleção campeã. Eles têm a Marta, que é a maior jogadora do futebol feminino, para muita gente, inclusive para eles, partindo do zero. No Brasil, a gente não consegue construir um estádio, mesmo com investimento público. Então, o quanto tempo você demora para atingir esse resultado vai depender do engajamento em que a instituição tiver. Se ela quiser fazer uma etapa agora, outra etapa depois, ok, é um progresso. Mas a colheita vai demorar. Se você pegar uma equipe, que nem o Flamengo conseguiu, não uma reviravolta, mas ele conseguiu se estabilizar administrativamente também num período de 6 anos, 6 anos, 7 anos, para conquistar agora a Libertadores, todos os campeonatos que tem. Então, não tem uma medida, não tem um programa. A gente fala que o programa de compliance ele é um tailor, ele é um alfaiate. Ele precisa se moldar às realidades daquela instituição. Eu não posso simplesmente achar que se deu certo para o Flamengo fazer controle de estoque, fazer renegociação de dívida, etc., vai resolver,
Porque os problemas do São Paulo podem ser menores ou maiores. O Flamengo não precisa se preocupar com administração e infraestrutura de estádio. O São Paulo precisa. Então, as necessidades de cada um fazem com que você precise se adaptar a essa organização. Tem riscos que no São Paulo não existem e que no Flamengo existem, mas que no Grêmio são muito maiores do que no Flamengo. Então, não existe uma medida, não existe uma receita. O que existe é você começar. Não interessa a velocidade. Daqui para frente você vai começar a colher. Se vai ser rápido, se vai ser devagar, vai depender do quanto você vai focar nessa transformação, nessa mudança, né? Interessante, muito interessante. E agora vou finalizar fazendo duas perguntas. Primeiro eu vou fazer a do lado positivo e do lado negativo, para enfatizar de vez assim na cabeça do torcedor e também das gestões, como todo lado da compliance, assim como a diretoria eficaz de um modelo internacional pode nos trazer benefícios. Você poderia, além, a gente falou daqui do Atlético Paranaense, um pouquinho mais, do Flamengo. Nós temos aqui no Brasil outros exemplos de gestões positivas nesse sentido. Você poderia abordar um pouco mais delas, se possível? Sem dúvida, sem dúvida. Uhum. O Grêmio, por si só, ele teve muita sorte que nesse momento de transformação em que o Flamengo ficou no jejum, não conseguia performar tanto em campo, o Grêmio teve a sorte de trazer do investimento que ele já tinha feito antes uma base muito mais forte. Então ele tinha uma categoria de base mais forte, fazendo com que os resultados de dentro de campo fossem atenuados, os problemas de dentro de campo fossem atenuados pela transformação administrativa. Mas é o terceiro ano seguido que o Grêmio fecha as contas no vermelho. Desculpa, no vermelho não, com saldo positivo. Vamos voltar 3 anos atrás, 4 anos atrás. Fortaleza. O que era Fortaleza? O time na Série C, basicamente. Para chegar e se manter entre os 10 primeiros no Campeonato Brasileiro. O Ceará, mesma coisa. O Bahia. Então eles ficaram um tempo quietinhos, se organizando, e agora eles estão mostrando que essa organização, essa união, eles conseguiram dar uma importância muito grande, por exemplo, para a Copa do Nordeste. Uhum. Então eles criaram um campeonato regional, fortalecendo o grupo, fortalecendo essa união. Agora, principalmente agora por conta dessas direitos de transmissão, que não é uma certeza quem é que vai conseguir ter benefícios ou não, eles já assinaram que venderão os direitos de transmissão em conjunto, porque eles, em conjunto, acabam sendo mais fortes, e se juntar 2 ou 3 times do Nordeste, num campeonato brasileiro, eles vão ter uma visibilidade muito maior que só o Flamengo, por exemplo. Então, aquela ideia de que só os grandes vão se beneficiar, dentro de uma união, dentro de uma organização, você consegue fazer com que muitos se beneficiem. Entendeu? Outra coisa que eu acho que é muito importante que o Nordeste tem feito é o seguinte: ele tem se dado por conta de que o seu adversário, estando forte, faz com que você se torne cada vez mais forte. É muito importante isso nos Estados Unidos. A liga é uma coisa só. O benefício da liga vai para todos. O futebol brasileiro ainda não se deu por conta de que se um tiver forte e os outros estiverem fracos, a graça do futebol perdeu. Perdeu completamente a graça. Você não vai ter a competitividade. Por que eu vou assistir um jogo do Campeonato Carioca, de qualquer time, não vou dizer um time até para não menosprezar, contra o Flamengo, que acabou de disputar um jogo com o Liverpool? Eu sei como é que vai ser o resultado. Perde a graça. O Campeonato Carioca acaba perdendo a graça. Isso vale para o Paulista. Se tiver alguém que está ganhando muito ou perdendo muito, vai fazer com que não se tenha interesse. A própria torcida quer ver disputa, quer ver um jogo interessante, e acaba não tendo isso quando um dispara lá na frente e acaba pisando nos demais. Então, quando a gente se der por conta aqui no Brasil de que os adversários também precisam estar bem para o nosso futebol ser de melhor qualidade, ser de melhor
ser melhor administrado. É a lógica, você vive pelo exemplo. O Flamengo, essa transformação que o Flamengo fez, vem fazendo com que muitos times acabem repensando a administração Uhum. para começar a colher os benefícios que o Flamengo já está colhendo agora. E tendo a Então, cobrança também, né? claro, claro, é exatamente Uhum. isso. Mas essa cobrança ela tem que ser não só da torcida, porque a Uhum. torcida também tem que se dar por conta que no momento em que eles estiverem passando pela dificuldade, o torcedor também tem que apoiar. Porque o objetivo final vai ser um Flamengo de hoje daqui a 5 anos, Muito. 4 anos. Se você não mudar nada, você vai ser um time hoje e o mesmo time, ou pior, daqui a 4 anos. Então, essa noção e essa parceria que precisa ter torcedor-time, essa paciência, essa cumplicidade, ela acaba sendo essencial, porque assim como um patrocinador quer ter a transparência, quer ter a lealdade, quer ter a integridade do clube, o torcedor também quer ter. E o clube quer ter a certeza de que terá o apoio do torcedor se precisar passar por essas mudanças. É muito importante, né? E só para e só para finalizar, agora abordaremos um lado mais negativo da coisa, porque nem tudo são boas notícias, né? Vendo essa atual gestão brasileira, não só de São Paulo, dos times, mas também da CBF, das federações estaduais, você poderia nos dizer casos onde tivemos uma má gestão, tivemos prejuízos ao não adotar medidas mais transparentes, como a compliance? Além do caso que a gente já falou, né, do FIFA Gate. Tem muitos casos que no Brasil a gente teria muita gente presa, teria muita gente que precisaria ser responsável, inclusive financeiramente, sobre a administração que teve. Mas os últimos escândalos que acabaram gerando repercussão muito negativa e que o clube já vem começando a fazer essa transformação e exigindo que o Ministério Público investigue e trazendo auditoria externa para fazer com que essas coisas aconteçam. O Inter passou por um problema de fraude, de mala preta, de desvios muito grande. E ele escancarou as portas do clube, mostrou que estava com problema, não quis esconder nada, trouxe o Ministério Público, continua a investigação, continua o processo para responsabilizar sobre o aspecto financeiro e já vem conseguindo se reestruturar. O esporte é outro que vem fazendo um trabalho bem grande depois de algumas gestões que não estavam muito preocupadas com os gastos e com as boas práticas. Eu tenho visto em algumas atitudes muito positivas. Tive a oportunidade de conversar essa semana, inclusive saiu hoje um programa com o vice-presidente de Uhum. finanças do Vasco. Eles estão com ideias, tomara que saiam do papel, muito sérias, que vão exatamente nesse sentido, de tornar o negócio mais organizado, tornar mais responsável aquele gestor incompetente ou mal intencionado, porque a gente tem que partir do pressuposto que existem pessoas que estão no futebol que elas não estão mal intencionadas, só que elas são despreparadas. Então, também é um problema a Uhum. gente ter essas pessoas administrando algo que é tão valioso, não só sobre o aspecto da paixão do brasileiro, como emocional do clube do coração, mas como instituição, do quanto arrecada. A gente fala em 300, 400, 500, no caso do Flamengo, 900 e poucos milhões de arrecadação no ano. Tem empresas que não conseguem isso, grandes empresas que não conseguem isso. Então, as consequências são sérias. E esses clubes eles têm mostrado